Olá, você que acompanha o Edição Extra. Você pensa que a reforma da Previdência, aprovada em primeiro e segundo turnos na Câmara, restringe-se apenas à idade mínima de 62 anos de idade para a mulher e 65 anos para o homem, para a aposentadoria? Saiba que é muito mais ampla do que isso. E nós estamos aqui hoje na companhia do professor João Rogério Sanson, que é doutor em PhD em Economia e ex-professor de Economia da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado pela presença. E o Tiago Pavlik, que é advogado previdenciário, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, certamente das pessoas que estão mais atrás de informação por conta do que está acontecendo no Congresso. E até agora já acalmou, né? Porque com o primeiro e segundo turno na Câmara, quer dizer, alguma coisa já está desenhada. Mas é a partir desse desenho que eu pergunto para vocês. O resultado desta primeira fase. Vamos entender que se cumpram acordos políticos, o que nem sempre é verdadeiro, e que o Senado mantenha o texto base que foi aprovado na Câmara, sem destaques, justamente para a matéria não voltar à primeira casa legislativa e faça com que a reforma vá para frente. É satisfatório o que foi aprovado até agora? Eu entendo que ao longo dos anos mudanças sempre vão ter que ter, né? Então mudanças sempre aconteceram, mudanças significativas aconteceram em 2003, 98 e agora novamente. Então a gente precisa, para equacionar as despesas, a população está envelhecendo, então essas mudanças elas necessariamente vão ter que acontecer para manter o equilíbrio financeiro e questões desse sentido. Então eu acredito que por enquanto a gente tem que respeitar o direito adquirido, as regras de transição, mas essas mudanças de fato têm que acontecer sim. Professor. As mudanças tendem a acontecer em certos momentos críticos do ciclo econômico, né? Para entrar um pouco no jargão dos economistas, né? Mas a ideia do ciclo econômico é você de vez em quando você tem uma situação que a economia atinge o que a gente chama um pico de nível de atividade da economia, e aí acontece alguma coisa, um choque externo, ou um problema político interno, e a economia então começa a desacelerar, começa a crescer menos rápido e eventualmente até o PIB cair, como aconteceu agora a partir de 2014, foi 2015, 2016 a gente teve crescimento negativo. Mas se o PIB crescer menos que a renda per capita cai, que é a renda média, e as pessoas começam a ter aquela sensação de que estão piorando na vida. E aí, se você olhar, o Tiago acabou de mencionar 97, né? 98. 97 foi um pico de ciclo. E aí, em seguida, a economia piorou, foi uma crise asiática, né? Depois, 2003 foi também um momento ruim, a gente chama de momento de vale no ciclo econômico. Foi quando já o governo do PT já tinha assumido, né? E então se conseguiu, você teve motivação suficiente para fazer alguma reforma. Sim. E se você olhar no passado, você vai ver situações parecidas, né? A Constituição de 88 teve um pico, a economia teve um pico em 87, né? E isso já vinha sendo discutido por conta da alta inflação. Agora, essa reforma, ela vai dar para o país respirar por alguns anos, principalmente o objetivo mesmo da reforma é evitar que a dívida pública saia de controle. A gente estava numa situação, ainda está, em que o crescente déficit, isto é, o governo está gastando mais do que arrecada, faz com que a dívida continue crescendo, né, como uma pessoa. Comemorando quando dá 539 bilhões de prejuízo de déficit. Isso, mas é como uma pessoa que fica feliz porque hoje, nesse mês, a dívida do cartão foi menor. Exato. Né? Mas ela não se prepara para gastar menos. Né? Não, você pode até tentar, mas está numa situação em que, por mais que você se esforce, você não consegue, né? Então, você tem que fazer alguma coisa para o futuro, para que lá na frente você consiga sair disso. É isso que o país está tentando fazer, né? Então, essa reforma, ela, apesar da magnitude dela, dos 900 bilhões, lembrando
que desses 930 e poucos bilhões de reais, uma parte é de aumento de imposto. Né? Então, não é tudo de economia da Previdência. Não, tem também a questão tributária para ser então, considerada. Eles acabam divulgando mais como se fosse... Mas, professor, aí o senhor já está expurgando o dado da não inclusão de estados e municípios, né? Isso nem foi incluído, nem foi incluído. Então, isso você está ajudando a diminuir o déficit. Mas se você olhar o valor do déficit, isto é, aquilo que se gasta em previdência menos do que se arrecada dos segurados, você vai ver que isso aí não é nada. Porque você está falando em 900 bilhões em 10 anos, sendo que o déficit nesses últimos 2, 3 anos tem sido na faixa dos 300 bilhões no ano. No ano, exatamente. Num ano só. Então, se você divide isso por 10, os 900 por 10, dá uma contribuição de 90 bilhões, você que está devendo 300 todo ano. Exato. Imagine alguém num cartão de crédito assim, né? Mas vou propor uma avaliação. A gente está falando de futuro aqui, né? Quando se fala em reforma da Previdência, a gente está olhando para frente, não está olhando para trás. Claro. Né? E há alguns questionamentos técnicos que foram propostos durante o debate na Câmara, que não foram para frente, como a tentativa de diminuir o tempo digamos assim, o pedágio, né, para quem está quase se aposentando. O que a gente pode dizer para quem está nos assistindo agora, que pode estar nessa situação, ou já tem direito adquirido e ainda não entrou com o pedido de aposentadoria, ou tem expectativa de direito, está naquela margem ali, quase chegando lá. O que dá para dizer de encorajador para estas pessoas, para estes trabalhadores? Eu acho que o principal recado que a gente tem que dar para quem está com medo da reforma da Previdência ou quer se preparar, eu acho que assim, é um momento de muita atenção. O segurado, o servidor, tem que conhecer os seus direitos, ir atrás deles. Então, saber se tem direito adquirido, porque fica protegido da mudança legislativa, então isso já vai trazer uma segurança. A gente no dia a dia na militância da advocacia previdenciária, observa, porque na advocacia previdenciária a gente acaba atendendo desde uma pessoa muito humilde, que quer um LOAS, e até, por exemplo, um médico super bem sucedido. A gente estava até conversando nos bastidores antes sobre isso. E é praticamente unânime, todos estão com medo, mesmo aqueles que já têm o direito adquirido, ficam com medo de ser afetado pela mudança legislativa, não sabem que está expresso lá no próprio projeto que vai ser respeitado o direito adquirido. Então, é tentar ver se tem esse direito adquirido, se tem, maravilhoso, se não tem, entrar numa regra de transição, ver qual regra de transição vai se encaixar, de 50%, de 100% de pedágio, enfim. Só que tem um porém, né, que muitas pessoas não se ligam nesse sentido, que ainda que o segurado se encaixe numa regra de transição, ele vai ser afetado pela mudança da base de cálculo. Então, infelizmente, a gente não tem que dar só notícia boa, né? Mas quem se encaixar numa regra de transição, ele vai ser afetado pela mudança da base de cálculo. O que vai acontecer? Hoje, o salário de benefício é feito por uma média aritmética dos 80% melhores salários de contribuição. Salário de contribuição é aquele salário que a pessoa verte mês a mês. Sim. Salário de benefício é o salário da aposentadoria. Então, tem o descarte dos 20% menores salários e faz-se o cálculo com os 80% maiores salários. Com a mudança legislativa, esse descarte ele vai sair. Então, qualquer salário ruim que a pessoa teve ao longo da vida vai abaixar o valor da média. Então, isso vão ser todos afetados. Esses 20% era o chamado fator previdenciário. Né? Na realidade, o fator previdenciário é outra questão, tá? O fator previdenciário ele é um cálculo que é feito com a idade, expectativa de sobrevida, tempo de contribuição e uma alíquota fixa de 0,31. Então, é uma outra questão. Esse é um descarte, para fazer a base de cálculo mesmo do benefício. Então e as pessoas perda, né? Vai haver perda. Matematicamente. Então, a pessoa pode falar, mas eu vou me encaixar numa regra de transição. Mas calma lá, porque vai ter uma perda. Então, o que eu oriento até o pessoal de casa? Às vezes, exercer uma atividade remunerada que não teve contribuição naquele período, busca provas de que trabalhou, recolhe em atraso, de repente consegue se encaixar numa regra melhor, de repente consegue fugir até da reforma da Previdência, teve um tempo rural, vai atrás dessas provas, então consegue
se encaixar num cenário mais vantajoso. Então, essa é a dica. E uma outra, porém, é que para ter 100% da média contributiva, o segurado vai ter que ter 40 anos de tempo de contribuição. Então, hoje também já é diferente esse cenário. Estou chegando lá. Estou chegando lá. Para aquela pessoa que começa de baixo, né? Eu trabalhei em banco uma época, então tinha aquela história do sujeito começar como office boy e chegar a presidente, né? Sim, sim. O Amador Aguiar lá do Bradesco. Isso, é esse que eu tinha em mente, né? Mas aqui nas empresas de Santa Catarina também é comum isso. A pessoa começa de baixo e pode ascender e chegar no topo da empresa, né? Agora, aí se você fizer a média desses salários, né, você vai ter aquele salário de aprendiz até o salário de CEO presidente, lá, né? Mas no novo sistema, você só vai considerar até o teto da Previdência, que hoje está em 5.800 mais ou menos. Né? 5.830. Mas uma coisa que pode tranquilizar as pessoas é que você não vai pegar, você vai corrigir pela inflação esses salários. Né? Então, Que não é o que acontece hoje, né? Acho que sim. Na realidade, tem uma correção Mas do é por INPC. esse decreto recente do Exato, presidente. mas tem a correção do INPC, tá? Que ele varia de 6% a 7% ao que é ano. o que afeta mais diretamente o consumidor. Né? Exato. O Índice Nacional de Preços do Consumidor. Isso, Índice Nacional. Agora, tem uma coisa que a pessoa tem que levar em consideração. Como tem essa... Você vai juntar salários baixos com salários altos, você vai ficar... Aí, dependendo do tempo que você ficou com salário alto e salário baixo, você vai ficar aí pela metade, né? Então, a pessoa tem que se preocupar em poupar. Exato. Essa que é a verdade. Agora, para as pessoas de baixa renda, o salário mínimo está garantido para todo mundo. Sim. Essa é uma coisa E também importante. foi mantido o BPC, né? Para as pessoas que não contribuíram. Então, uma questão importante que aconteceu o BPC, eles iam num critério bem mais rigoroso, com uma remuneração menor. Então, as regras se mantiveram. Então, isso foi uma vantagem, né? Porque o BPC, o benefício, ele é um benefício de caráter assistencial, né? Isso então, ele tem um Ele outro entra viés. no contexto da Seguridade Social. Exato, então ele tem um outro viés. Só tem um ponto polêmico que aí merece destaque, eu só estou aqui levantando algumas questões, né? Que é a questão da desvinculação do salário mínimo da pensão por morte. Tem um ponto que a gente tem que levantar aqui, é que se o dependente tiver uma outra renda formal, ele vai ter um benefício menor que um salário mínimo. Se ele for inválido ou tiver só aquela renda, ele vai ter um salário mínimo, vai estar garantido o salário mínimo. Agora, se ele tem uma outra renda formal, ou seja, se aparece no CNIS dele, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, uma percepção de valores proveniente de um trabalho, ele não vai ter, ele vai poder ter uma desvinculação de um salário mínimo. É aquele caso também da pensão, né? Para a viúva que também vai é ter aposentada, tem renda. Exato, vai ser 60%. O por viúvo, exemplo, né? Exato, dependente de uma maneira geral, né? Então vai ser, por exemplo, se a pessoa, se o decújo, se o falecido era aposentado, então vai ter 60%, a viúva, por exemplo, ficou com 60%, porque é 50% da cota parte mais o 10% por dependente, como seria só ela, 60%. E aí, se tiver mais dependentes, vai aumentando até um patamar de 100%. E aí, se for deixando de ser dependente, por exemplo, o filho superou os 21 anos, vai diminuindo essa cota parte. Então, mas aí, isso aí acaba com essa história da pessoa que é viúvo ou viúva várias vezes e acumulando pensões. Sim, não, realmente é uma... é mais uma ironia. Mas o caçadotes. Isso. Não. Mas eu acho que o BPC, que na verdade é assistência social, é o benefício de proteção continuada, né? O nome oficial. Benefício de prestação continuada. Prestação continuada. Então, você está misturando, quer dizer, a partir de 88, e você que é advogado conhece bem essa história, a Constituição juntou, em nome de garantir o financiamento da Previdência, você misturou banana com laranja e fez uma vitamina. É aquela história que a Previdência no Brasil vem acompanhada da Seguridade Social, né? É um modelo que não existe em outros países. Não, sim. Saúde, Previdência e assistência, são todo no mesmo... coisas de natureza totalmente diferente. A Previdência é um seguro, na verdade. É um seguro como qualquer outro. E quando você... esses dias ainda eu estava conversando Seguro social, né?
Não, mas ele pode ser visto como um seguro privado. Quando você faz uma previdência complementar, você está comprando um seguro privado que te garante uma renda de aposentadoria, né? Então, ele dá para identificar quem se beneficia e quem paga. Né? A história de socializar, de estatizar, que eu prefiro chamar de estatização de um seguro, né? Isso surgiu no século XIX na Alemanha. Hoje a Alemanha, na época, acho que era a Prússia ainda, né? Sim. Foi o Bismarck, o primeiro-ministro que criou, porque os socialistas estavam falando em criar algo e aí ele se adiantou e criou antes, né? Então foi uma consequência de uma concorrência política que existia na época. Funcionou muito bem porque o grande problema era que você tinha pessoas que chegavam na velhice em grande quantidade, que viravam pessoas... párias da sociedade. Com renda abaixo do nível de subsistência. Então, tinha que virar pedintes ou coisas assim, ou viver de favor. Então, com isso aí, você diminuiu muito o número de pessoas nessa situação. E eles tinham em mente também os veteranos de guerra na época, né? Então, o Brasil só instalou isso no século XX, e começou a estatizar isso na época do Getúlio Vargas. Sim. O Getúlio Vargas, o seguro antes era feito por associações de empregados em certas áreas. E eles criavam fundos, não era ainda capitalização, mas eles criavam fundos de reserva. Conforme o dinheiro, quando você começa, o dinheiro sobra. Né? Porque todo mundo começa a pagar, até que o pessoal se aposenta e o dinheiro sobra. Aí você cria fundos de reserva para isso. O que é que o Getúlio fez? Estatizou e usou o dinheiro para criar as primeiras grandes estatais. E aí veio o IAPTEC, o IAPI. Depois, aí surgiram aí. Né? Exatamente. Então, só para explicar para o nosso... praticamente, cada segmento profissional tinha o seu Instituto de Previdência Social. O meu primeiro emprego foi num banco, como office boy, por sinal, e tinha o IAPB, né, que era um dos melhores, era um dos que pagava os melhores benefícios, né? Mas eu era aprendiz, então não cheguei a me beneficiar. Mas o que eu queria enfatizar é que esse seguro, no momento que você mistura isso com assistência social e diz que vai ter um financiamento conjunto, usando outros tributos, você desvincula a arrecadação da Previdência com o gasto de Previdência. E por isso que o governo pode dizer, estamos gastando tanto por cento em Previdência. Na verdade, o que o governo está gastando é o déficit da Previdência. Sim, exatamente. Sim. E você está misturando isso com saúde, com educação. Sim, saúde. Você tem lá auxílio morte, auxílio-desemprego, seguro-desemprego. Você expandiu esse auxílio benefício. Maternidade, tudo dentro do... E as fontes de composição desses valores, praticamente as mesmas. As mesmas. Vindo da mesma fonte, que é o trabalhador... Né? E Fundo de Amparo ao Trabalhador e outras... Tanto é que quando o pessoal fala de PIS, né? Vamos liberar o PIS, né? Olha, cuidado, porque isso aí cria Até porque agora o governo se ateve para o que ele estava criando com a liberação de fundo de garantia, tanto as contas ativas quanto as inativas, era um prejuízo imediato para o setor imobiliário. Ele percebeu isso. Quando percebeu o impacto ia dar, porque o Temer, o ex-presidente Michel Temer já havia mexido nas contas inativas, né? E agora também vale para... Mas eu não vi com maus olhos essa história do aniversário, né? Do FGTS, a conta de aniversário. Sim. Mas as pessoas têm que ficar atentas, porque se elas pegarem a conta do aniversário, lá na frente elas não vão poder sacar o 100% do FGTS, né? Desde que demitido sem justa causa. Agora a pessoa tem que pensar bem, porque a remuneração do FGTS ficou melhor. Então você tem que comparar o ganho que você vai ter a partir de agora com, digamos, que você tire e aplique em outra coisa, né? Sim. Mas para aplicar em outra coisa, a pessoa vai ter que investir em aprendizado
de mercado financeiro, que também não é uma coisa tão fácil assim. Sabe qual é o índice de correção que está no FGTS? Não, agora de cabeça eu não sei, mas eu sei que melhorou bastante. Antes Não, era inferior à poupança, Isso. agora parece que vai ser Não, igual ou até melhor. E ainda mais que o compromisso do governo é de dividir os lucros, né? Das operações. Até vai ser variável, né? Mas é aquela coisa, antes você só recebia o percentual em cima de um valor pré-estabelecido. Que era 3% ao ano, né? Quer dizer, a poupança é metade do que a poupança paga. Exatamente. Bom, a gente ainda vai tratar num assunto fundamental de reforma da Previdência, que é essa questão da não inclusão de estados e municípios no texto base do que foi aprovado em primeiro e segundos turnos na Câmara dos Deputados. Mas o deputado Fabiano da Luz, que é líder do Partido dos Trabalhadores, ele que é da oposição, tanto no estado quanto federal, tem uma visão bastante crítica e até difere um pouco da retórica, né, do discurso do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar o que ele pensa do que foi aprovado na Câmara dos Deputados antes de passar pelo Senado na reforma da Previdência. Bom, primeiro é importante dizer que se discutia há muito tempo de que o Brasil precisava fazer uma reforma da Previdência, mas uma reforma que fosse geral, que englobasse a todos. E principalmente uma reforma que acabasse com privilégios. O que se percebeu até agora é que nenhum privilégio foi acabado, não se mexeu em nenhum privilégio, né? Ou seja, para os militares ficou melhor do que estava, aumentou em 5 anos o prazo de aposentadoria, mas garantiram toda uma série de abonos que vão se somar à aposentadoria deles, de classificação lá do aumento das patentes. Para o judiciário não houve nenhuma alteração, tudo ficou como está. O regime especial dos senadores e deputados ficaram como está, então só mexeu no sistema tributário, no sistema previdenciário do povo, do cidadão, do trabalhador. Isso que é o ruim da reforma da Previdência, né? Ou seja, não mexeu com quem tinha que mexer e só foi mexer com os trabalhadores. Agora o debate é dos estados e municípios, aqueles municípios que ainda têm um regime de previdência, que são pouquíssimos hoje, e também os estados entrarem num sistema de adequação às normas do que está hoje entrando em vigor ou sendo aprovado agora, que ainda falta o Senado, da reforma como ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. O fato e a dúvida, e o que a gente ainda não pode avaliar, é o que vai estar englobado ou não, quem vai ser atingido e como vai ser essa transferência ou esta migração dos municípios para o regime do INSS, da Previdência que está hoje, como é que vai ser para o Estado. Isso ainda é uma dúvida. No geral, minha opinião, a reforma não mexeu com o que precisava mexer, da maneira como deveria ter sido mexido, que era a propaganda do governo do corte dos privilégios. Isso não aconteceu. Então, daqui a pouco nós vamos falar de 2 assuntos interessantes. O sistema que pode garantir uma poupança para o trabalhador, diferente do que você tem hoje, que você paga a aposentadoria para quem já recebe o benefício, e também essa questão da inclusão de estados e municípios, que os deputados federais aprontaram uma presepada muito grande. A gente já volta daqui a pouco com o Edição Extra. Até já! Edição Extra debatendo esta primeira etapa, como foi a aprovação do texto base, sem muitos destaques, né, da reforma da Previdência no primeiro e segundo turnos na Câmara dos Deputados. Mas teve um assunto que pegou as pessoas desprevenidas. E quando eu falo pessoas, estou falando de todos nós, né, porque a gente mora nos municípios e nos estados, né? Essa coisa, essa abstração que é país, né, geopolítica, às vezes é difícil de controlar. Por que deixar estados e municípios fora da reforma da Previdência, se necessariamente isso é trabalho triplicado, né? Porque além do Congresso, tem as Assembleias Legislativas e tem ainda as câmaras de vereadores. Por que isso, professor? Eu não sou cientista político, né, e me baseio só no que os jornalistas falam, né? Mas o que eu consegui entender é que tem a ver com uma disputa com os governadores do Nordeste. Exatamente. Que são de oposição. Então, e alguns deles estão com menos problemas que outros estados. Nem todos lá estão mal, né? Os estados que estão mal nessa área
eles são os grandes estados, né, do Sudeste e até do Sul. Exato. Então, eles estavam querendo cobrar um pedágio para apoiarem. E os congressistas, então, dentro do jogo político, disseram, espera aí, vocês vão ficar de fora, vocês vão ter que implorar para entrar. Né? Então, eu acho que foi mais essa questão de dinâmica política. Mas os estados, a maioria deles está em situação difícil. Alguns fizeram até ajustes no passado, mas com o sistema atual de repartição e com as regras de aposentadoria que muitos estados têm, tem estado aí, que eu não vou nem dizer o nome, que Não precisa. não precisa, em que o número de aposentados é maior do que o número dos que estão na ativa. Exatamente. Né, em certas categorias. Exatamente. Então, isso não é um sistema viável, quer dizer, o resto da sociedade está pagando por essa aposentadoria, por quando esse os seguro. irlandeses pensaram aquele fundo para proteção das viúvas, né? Eles não Exato. pensaram que a coisa ia chegar nesse patamar, né? Então, você faz certas bondades hoje que tem graves consequências mais lá na frente. Então, mas aparentemente agora, na próxima rodada, que vai ser no Senado, essa questão deverá ser equacionada. Né? Se fala na PEC paralela. Quer dizer, o Senado estaria disposto a fazer uma proposta de emenda constitucional em paralelo à reforma da Previdência, onde seriam discutidos esses dois temas, quer dizer, inclusão de estados e municípios e também a questão da criação de um sistema de capitalização para criar uma poupança, quer dizer, não seria compulsório, mas seria uma maneira do trabalhador. Aliás, o governo federal, em 2015, 2013, quando fez a reforma dele, interna, já propôs esse sistema de capitalização, que é esse fundo de aposentadoria complementar, né, que os servidores Ele já públicos... estava Fundo Presp, previsto né? bem antes, ele só foi implementado aí nesse período. Exatamente. exatamente. O governo do Estado também, em 2015, Também, fez. O governo do Estado de Santa Catarina fez. Quer dizer. Não, e essas não tem muito sentido, porque essa reforma da Previdência, eles falam que é a nova Previdência, né? Mas, de fato, não está sendo muito nova a Previdência, porque deixar estados, municípios de fora, muita coisa não está mudando, né? Quase nova. Então está se fazendo um retalhozinho, então seria uma reforminha da Previdência. Então a gente precisa abarcar, englobar os estados e municípios. Eu acredito, e os especialistas da área que estudam bastante isso, defendem que vai realmente ter essa PEC paralela no Senado. Então essa vai passar do jeito que está pelo Senado, essa que já foi aprovada agora em segundo turno na Câmara. E aí, no Senado, vai ter essa construção nova para a inclusão, de repente, do sistema de capitalização e os estados e municípios... Por que o sistema de capitalização, explicando para o nosso telespectador mais uma vez, que o sistema de capitalização seria a oportunidade do indivíduo, aí sim, fazer uma poupança para a aposentadoria dele. Porque aí ele está pagando para ele. Porque quem paga para a Previdência, o regime geral... ele paga para aqueles que já têm o benefício, a aposentadoria ou então a pensão. Isso a gente tem que deixar claro, porque muita gente até se espantou a primeira vez que nós dissemos isso. Mas como? Eu contribuí? Não, você contribuiu para pagar o dos outros. Né? Os ativos sustentam os Exatamente. inativos. Isso funciona também da mesma maneira nos regimes próprios dentro do serviço público. Né? Uma analogia que você pode fazer é com seguro de carro. Seguro de carro, um grande número de pessoas vai lá e paga uma mensalidade para ter o carro protegido em caso de acidente. Mas, na verdade, esse dinheiro, quase todo ele, vai para aqueles que batem o carro. Exatamente. Né? Então, quem não bate o carro está pagando por quem bate o carro. E aquilo vale para aquele ano. Né? No caso Por isso que as mulheres têm melhores índices, inclusive melhores índices até na pagam mais barato. Pagam Mais mais barato, barato, sim. porque elas batem menos. São mais cuidadosas. Isso aí. Sim. Então, mas no seguro de previdência, elas deveriam pagar mais caro porque elas vivem mais. Elas custam mais Se aposentam antes, Isso né? é uma Se boa aposentam dedução. Mas é polêmico aí a dinâmica da política e também de outras questões é que fazem com que isso não ocorra. Né? Mas voltando para a capitalização, a pessoa, em vez de pagar para um fundo que vai financiar os que estão aposentados,
ela faz uma poupança para ela mesma. É como você não fazer o seguro de carro e guardar o dinheiro para, Uma no eventualidade. caso, numa eventualidade, você ter o dinheiro para... Então, você está se autossegurando. Né? Esse tipo de seguro, chamado capitalização, que agora se falou em criar de forma estatal, e já existe para servidores públicos, inclusive de estados e municípios, existe a legislação e nem todos têm isso, mas já um grande número de municípios tem. Volto a dizer, não é compulsório, viu, gente? Não Você é vai ter que ir compulsório. lá e dizer, eu quero o sistema de Isso. capitalização, desde que ele seja implantado. Nos governos de estados, no caso de Santa Catarina e no governo federal, o servidor tem esse fundo de aposentadoria Isso. complementar que ele No deposita. mínimo a pessoa tem que contribuir, né? E o Estado também põe alguma coisa. Exatamente. Né? Contrapartida, Agora, né? contrapartida. Patronal, entre aspas. Isso. Mas eu conheço, por exemplo, um lavador de carro que ele tem previdência complementar, porque ele preferiu fazer isso em vez de se segurar como autônomo. Olha. Né? Ele disse, não, eu acho melhor, porque esse dinheiro lá eu sei que é meu. Fiz né? isso com meus filhos. Fiz isso com meus filhos. A menor foi difícil. Menor não, porque ela já tem quase 24 anos. Mas o outro fez. O outro paga rigorosamente por mês um valor. Isso. E ele é estudante universitário, quer dizer, ele já tem um bom dinheiro Já vai lá. criando. Agora, o problema da previdência privada complementar é a pessoa ter a disciplina de fazer isso. Se você fizer por via estatal, a pessoa é obrigada. Obrigatoriedade. Né? Então, aí para quem não tem disciplina, fica mais fácil garantir isso ali. Né? Então, se presume, quando você estatiza e obriga todo mundo, se presume que todo mundo é irresponsável. Né? Mas o senhor tocou num ponto agora que eu gostaria de fazer um parênteses. Quando a gente fala de capitalização, sistema de capitalização, muita gente vem com o exemplo pronto. Dos 28 países que implantaram, só 10 ainda tem. Os outros 18 já saíram. E dão um exemplo do Chile. O Chile é um bom exemplo para se discutir aqui. O Chile criou inicialmente uma capitalização estatal, que seria, em vez da repartição, como é hoje no Brasil e como era lá, você diz, não, a partir de agora cada um vai ter o seu fundo. O problema foi que eles universalizaram, todo mundo tinha que fazer isso. Se a pessoa tem baixa renda, quem vive com salário mínimo ou menos, e contribui para isso, essa pessoa pode chegar lá no fim da vida, e dependendo dos anos que ela contribuir e do quanto ela fez de aportes extras, com uma renda inferior ao salário mínimo. Inferior ao nível de subsistência, às vezes. Sim, né? sim. Então, Mas já está equacionado hoje, né? Lá, né? Alguns anos atrás, quando aquela presidente Bachelet assumiu, houve uma rediscussão disso no Congresso e eles hoje têm um sistema que é misto. Você tem uma parte de repartição que garante algo como um salário mínimo, ou dois, eu não sei o valor exato. Que é a garantia que faltava no outro. Isso, aí ninguém vai ficar abaixo do nível de subsistência. Né? E acima disso é capitalização normal, mais administrada inteligente, pelo né? Estado. Mas essa administração pelo Estado tem desvantagens também. E já está acontecendo aqui no Brasil, aconteceu na Argentina, que é o seguinte, quando você começa esse sistema, você vai acumulando fundos até que esse pessoal comece a se aposentar. Então, nesse tempo, fica aquela dinheirama acumulando lá, e aí os governantes, como o Getúlio fez lá nos anos 30, bota a mão. Sim. Então, no caso da Argentina, eles estatizaram essa previdência justamente para botar a mão nos fundos que estavam lá. Que são uns ativos bem vultosos, significativos. Né? E aqui, vários estados e municípios que estão com forte déficit na previdência antiga, estão metendo a mão no dinheiro da famoso previdência meter a mão no baleiro. Exatamente. Alguns já levaram o baleiro, né? Então, Vamos admitir. esse é o problema da estatização. Se você tiver isso de forma privada, aí fica mais difícil fazer isso, mas dá para fazer também, é só uma questão de criatividade legislativa, né? Então, mas é mais difícil, né? Então,
tem países como, eu não sei em muito detalhe, mas eu sei que a Coreia tem algo assim, eles têm uma previdência básica, digamos, hoje a gente fala em 5.800, né? Certo, Você poderia ter até menos que isso, né? Que desce para o Estado sempre garantir, quer dizer, ninguém vai passar necessidade na velhice. Né? Necessidade no seguinte sentido, não passar fome, pode cair o padrão de vida se a pessoa não tomou cuidado de fazer poupança ao longo da vida. Né? Então, ter um sistema de saúde que garanta o básico também para todo mundo. Né? Mas isso já é outra coisa, isso é um serviço público, não é um serviço de seguro, em que a pessoa tem que pagar para ter. Né? E aí você estimula as pessoas a pouparem. A China, quando saiu entrou na economia de mercado, porque eles continuam oficialmente comunistas, né? Agora já estão até mexendo na taxa cambial, né? Mas isso já é estratégia de comércio internacional. Mas a China, quando eles adotaram a economia de mercado, voltaram à economia de mercado, né? As pessoas de repente descobriram que não tinham mais aquela garantia de previdência estatal, porque tudo era estatal. Eles criaram um sistema de previdência bem basiquinho, tipo um salário mínimo e olha lá. Né? As pessoas poupam loucamente. A China tem uma das maiores taxas de poupança no mundo, Exato. Em parte porque as pessoas descobriram que se elas não pouparem, elas vão ficar com aquele saláriozinho mas lá da no fim da cultura vida. asiática, no Japão também se poupa bastante, é outra economia, né? Outro tipo de... É um gigante, mas com outro tipo de economia. Mas eu queria colocar aqui na roda para vocês, a gente falou de não inclusão de estados e municípios, mas a gente, até ouvindo um dos governadores que estavam naquele famoso fórum lá, que foi na véspera conversar com os deputados federais. A gente corre o risco de ter 26 ou 27, contando o Distrito Federal, políticas de previdência diferentes. Mais os milhares de municípios. 5.670, né? Municípios com... Quer dizer, você tem que fazer com base na Constituição Federal, que é uma PEC, mas você pode dizer que não. Aqui o sistema para tal categoria vai ser diferente. Isso. Quer dizer, ele pode não aderir. É um risco. Eu, como advogado, já penso, imagina advogar em cada área, saber. É uma militância, especificidade. Um tanto para vocês, né? Mas é muito difícil. Vai faltar advogado. Mas é bem complicado. Não, isso aí me chamou a atenção, porque foi um dos governadores, o governador, eu acho que é o Antônio Denanian, né, que é de Roraima, que é do partido do presidente Jair Bolsonaro, que fez essa observação. Eu achei inteligentíssimo. Ele disse, você já imaginou cada estado com a sua previdência diferente, cada município com a sua previdência diferente? Nós estaríamos à porta quase do caos, né? E olha que caos, né? Um colapso e ainda nas mãos do judiciário, porque ia ser uma demanda diária. Porque ia abrir muita discussão, né? Sim, e dar inconstitucionalidade para o ministro do Supremo. Né? Com certeza. Então, mas é uma questão interessante. A gente falou da oposição, agora nós vamos falar da situação, tanto em Santa Catarina quanto em Brasília. O deputado Ricardo Alba, que é o líder do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, e do governador Carlos Moisés da Silva, tem uma visão bastante própria sobre a questão da reforma da Previdência em discussão no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Bom, primeiro deixar claro a importância da reforma da Previdência, um ato corajoso do governo Bolsonaro em propor já no início do mandato uma das principais reformas para o desenvolvimento econômico do Brasil como um todo, não apenas dos entes federativos. E a reforma completa é a reforma que contempla os estados e os municípios. Os estados e os municípios já possuem uma dívida de 100 bilhões, um rombo de 100 bilhões e vão quebrar sem a reforma da Previdência. A gente sabe que não foi incluído os estados e municípios na Câmara dos Deputados, mas esperamos que o Senado agora, até por ser a casa dos estados, debata o tema, inclua os estados da federação e os municípios para que a gente possa ter a reforma completa, contemplando assim todo o território nacional. E esse olhar para os estados e para os municípios, nós que defendemos as causas municipalistas, é muito importante. A gente precisa realmente atender essa demanda nacional
contemplando a reforma da Previdência de forma completa e inserindo essa questão dos estados e dos municípios no pacote também. Acredito que os senadores tenham essa sensibilidade para o tema. Daqui a pouco, então, a gente vai tratar de outras questões relacionadas à reforma da Previdência, que está em discussão no Congresso Nacional, agora nas mãos dos senadores da República, que representam os estados da federação. E nós vamos tratar também dessa questão muito particular do que é direito consolidado, direito adquirido e também expectativa de direito, que são duas coisas bem diferentes que complicam a vida do cidadão a cada segundo quando o assunto é previdência. A gente volta já já com edição extra. Edição extra debatendo essa primeira etapa, né, da reforma da Previdência aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai para as mãos dos senadores. Vocês esperam alguma aventura legislativa no Senado em relação à reforma ou vai estar tudo dentro dos conformes? Olha, eu acho que eles vão tentar manter, hoje que eu acompanhei no noticiário, eu acho que vai tentar passar do jeito que está, mais calminho. A aventura vai vir no nossa PEC, segunda PEC. Ah, sim, a PEC paralela. Eu acho que vai ser mais nesse sentido. Vocês sabem que uma das atitudes muito interessantes do Davi Alcolumbre, que é o senador do Amapá, que é o presidente do Senado e do Congresso Nacional, muita gente não diz isso, né? Em alguns países, inclusive, o vice-presidente da República é o presidente do Senado, né? Que é o presidente da Casa Legislativa. No caso dos Estados Unidos é assim. Mas ele fez uma coisa muito inteligente. Ele fez uma comissão paralela que acompanhou tudo que aconteceu na Câmara, já presidida pelo Tasso Gereissati, que agora vira relator na Comissão de Constituição e Justiça, na comissão especial que vai analisar a reforma do Senado. Então, quer dizer, nada que foi discutido na Câmara vai aparecer como novidade ou um bicho de 7 cabeças nas mãos dos senadores. Lembrando sempre que o senador Jorginho Melo, do PL aqui de Santa Catarina, é o primeiro vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, que é a primeira parada, né, da reforma da Previdência. Senhores, se a gente não vai ter aventura legislativa, a gente está consolidado, o que faltou para esta reforma da Previdência avançar um pouco mais? Porque, no final das contas, ela não ficou extremamente cautelosa, extremamente rigorosa, e não no sentido de mudar, mas ela ficou muito estanque, muito parada. Eu acho que houve avanços importantes, né? E o Congresso não nos decepcionou, né? Foi em comparação com o que teria sido conseguido no final do governo Temer, né? A gente pegou um valor significativo e mudanças importantes, como essa da idade mínima. Talvez futuramente até se tenha, não idade mínima, mas sim uma idade ajustável à expectativa de vida, exato. Que é o que torna o sistema sustentável, né? Mas isso é viável, professor? Porque no Brasil a gente tem uma expectativa de vida no norte e no nordeste, tem outra no sudeste, tem outra no sul. Não, mas se você pegar a expectativa de vida no momento em que as pessoas se aposentam, ela é praticamente igual em todos os estados. Interessante. Né? Então, lá o problema é mortalidade infantil, né? Então, eu acho que essa mudança, então, trouxe ganhos, mas, obviamente, ela não é a última mudança que nós vamos ter, por conta da questão demográfica. O Brasil hoje entrou já numa fase de crescimento da população em que o número de velhos ou de idosos, né, contados a partir de 60 anos ou de 65, normalmente hoje ainda se conta com 60, está crescendo mais do que o de quem tem menos de 15 anos, de jovens, né? E se você fizer isso, tem o Paulo Tafner, que é um especialista em previdência, ele se deu ao trabalho de pegar os dados do IBGE e fez a seguinte conta.
Em 2012, 2013, você tinha, se você contasse o número de pessoas que trabalham, que não são dependentes como ou de previdência ou dos pais, como as crianças e adolescentes, se você pegasse os que trabalham, que estão na faixa de 15 a 60 anos, você teria 8 pessoas, 8,2, uns quebrados, por idoso. Então você teria o equivalente a 8 pessoas para sustentar um idoso. Em 2000 daqui a uns 40 anos, mais ou menos, você vai ter o equivalente a 2 pessoas que trabalham por idoso. Ou seja, se você só tiver 2 pessoas que trabalham contribuindo para a Previdência, não tem como você precisa de no mínimo 3 pessoas para poder bancar um idoso, né? Via Previdência com uma contribuição de 33%. Né? Aí você teria, sem ter os demais penduricalhos, como pensão, seguro de trabalho, seguro de acidente de trabalho e assim por diante. Mas tem uma coisa que nem sempre se lembra nas discussões aqui no Brasil, mas tem literatura internacional sobre isso. Quando a população vai ficando mais velha, você vai tendo menos crianças e adolescentes. Então, o que você vai precisar lá na frente é ter um sistema alternativo de financiar os idosos, e não vai ser via seguro de previdência, não vai ser via, mesmo que seja por capitalização. Então, você vai ter que ter a capitalização, se fosse pura, daria, mas como vai ter uma básica, né, você vai ter que criar um sistema tributário que permita transferir os recursos que hoje são usados para as crianças para bancar os idosos. Eu já ouvi de secretário municipal de educação, um deles, o ex-reitor da Universidade Federal, Rodolfo Pinto da Luz, ele disse o seguinte: agora nós estamos nessa corrida para investir em creches para atender as crianças. Isso. Em muito pouco tempo nós temos que construir centros de convivência para idosos. Ao redor de 20 anos, exatamente. Mais, mas você pode converter escolas que vão ser desativadas em lares para idosos. Né? Isso vai ter que ter mão de obra para isso. Né? Então, muitas reformas virão. Essa é a consequência desse raciocínio. E nós temos como hoje ser otimista em termos de construção de um sistema que seja solidário, transferência de gerações, né, no Brasil, e que garanta pelo menos uma sustentabilidade nesse sistema, porque o risco é grande hoje, que a gente teve pertinho de não conseguir pagar benefícios da Previdência. Né? Eu acho que sim, a questão, desculpa eu me adiantar, mas essa reforma tem como objetivo mudar as expectativas do empresariado, tanto nacional quanto internacional, que investe aqui no país. Por quê? Porque se você equacionar essa questão do déficit da Previdência e, em consequência, o déficit público no geral, você quando faz um investimento numa fábrica, você não faz ela para um ano, você faz para 5, 10, 20 anos. Né? Longo prazo, né? Então, você, quando calcula a expectativa de retorno desse investimento, você quer ter tranquilidade que daqui a 1 ano, 2 anos, o governo não vai ter que aumentar imposto violentamente e inviabilizar o seu negócio. Né? Então, a expectativa é que isso destranque a economia, que o pessoal volte a investir e tenha mais otimismo. Na hora que alguns empresários e consumidores voltarem a gastar mais, isso cria um efeito manada, né? Como já aconteceu tantas vezes no Brasil e em outros países. E aí a gente entra numa onda de crescimento. Como hoje a gente está, do ponto de vista de ciclo econômico, no fundo do poço, na verdade, eu estou fazendo até um trabalho sobre isso, com os gráficos lá, 2019 será o fundo do poço de um ciclo. Né? Então, se a gente voltar a crescer 2,5%, 3% ao ano, essa questão
do déficit vai ser resolvida, né? A economia volta a crescer e é isso que todos nós queremos. Agora, isso ainda é pássaro voando. Sim. Né? Tem coisas que podem acontecer nesse tempo. De repente, essa guerra comercial entre a China e... Que era comercial e agora já virou até cambial, né? Sabe-se lá onde é que ela vai parar. Mas ela faz parte, né? Porque você aumenta as tarifas para tornar mais caro o produto chinês nos Estados Unidos. Aí a China desvaloriza a moeda dela. Aí o que acontece? O produto chinês que ia ficar mais caro fica mais barato. Se ela ficar mais barato pelo equivalente ao aumento da tarifa, neutraliza a estocada que o Trump deu. Mas ontem mesmo eu li num site que os Estados Unidos já estão dando sinais de negociar. Ele está tentando dar uma prensa nos chineses para obrigar os chineses a abrirem mais o mercado deles. Né? Mas essas coisas às vezes saem fora de controle. Né? Então... Voltando à questão previdenciária, qual é a demanda mais frequente que hoje os advogados que tratam do direito previdenciário estão tendo? É explicar ou atender a expectativa dos clientes? Como eu falei ali em outra oportunidade, as pessoas estão com muito medo, né? Então, a gente está recebendo bastante consulta com medo da mudança legislativa, quais vão ser as regras, me salva, explicando, querendo explicação, busca de direito. Então, acaba tendo uma ventilação mais do mercado, né? Às vezes não, olhando pelo lado comercial, às vezes não são bons clientes no sentido de já estão prestes a se aposentar, porque os clientes estão com muito medo, mas eles não têm ainda o direito. Então é uma demanda mais especulativa, assim. Mas se for elencar, seriam consultas e uma contagem para verificar como é que está a real situação. Né? Então, isso a gente está trocando o pneu com o carro em movimento, né? Exato. Mas sempre que você tem uma discussão ampla de reforma tributária, previdenciária, há um aumento. A tributária muito... vem já. Né? Exato. Mas essa vai ser mais difícil ainda. Olha. Você tem uma corrida para aposentadorias. Sim. Agora, se você olhar no 2003, 98, você vai ver que sempre aumentava drasticamente o número de aposentados. Mas tem o outro lado. Aumenta esse número, mas aí por um tempo diminui o ritmo, porque muita gente, como adiantou, claro. Né, aí vai faltar gente para se aposentar mais na frente. Então funciona verdade. Com ondas assim. Né? Nós temos uma realidade nefasta no país. Nós temos hoje cálculos do governo, né, mais de 13 milhões de desempregados, fora os desalentados que nem procuram mais, que foram para a informalidade ou sabe-se lá onde, estão ganhando o pão de cada dia. E aí, dentro deste contexto, era justo propor uma reforma da Previdência ou a história se sobrepunha ao quadro econômico do país? A pergunta é, haveria outra opção? Né? Não. Nesse período anterior aí da economia, dos 2008 em diante principalmente, o que houve foi uma estratégia de estimular o crescimento da economia via crédito a grandes empresas e até crédito à exportação de serviços, né? Que quando você financia um porto num país estrangeiro, você está financiando exportação de serviços brasileiros. Sim. Né? Se isso vai envolver algum problema de corrupção ou não é outra questão, mas o fato é que você está financiando exportação. Né? Sim. E isso foi feito via aumento da dívida pública. O governo emitia títulos para poder arrumar recursos no mercado, vendendo esses títulos e repassava isso para o BNDES. E essa dívida aumentou tanto que quando a economia entrou desacelerou e depois entrou em recessão, o governo não tinha a opção de fazer novas dívidas para estimular a economia, que é o que você normalmente faz em situações de recessão. Você emite dívida para poder fazer gastos em infraestrutura, qualquer coisa, poder estimular a economia. Nós chegamos a um ponto que o governo ou
ou deixava a inflação voltar, aumentando mais ainda a dívida, que é o que seria um caminho que foi feito tantas vezes no passado, ou tinha que fazer ajustes. E um dos ajustes foi esse da Previdência. Primeiro nós tivemos o teto dos gastos, a PEC do teto dos gastos, quer dizer, o ajuste constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos, né? E agora a reforma da Previdência que tinha que ser feita em paralelo, ou logo em seguida a reforma do teto dos gastos, senão o sistema, nós teríamos que mudar, revogar o teto dos gastos e gastar à vontade e voltar à inflação, né? Então, foi falta de opção. Mas também teve uma coisa importante. Com esses anos todos, desde o Plano Real, em que o povo se acostumou a não ter inflação alta, só os mais jovens que se tornaram adolescentes e adultos depois de 94 é que não tem essa memória, mas o resto da população ainda tem. Traumatizante. Foi muito traumatizante, né? Eu lembro que o doutor aqui, por exemplo, não sabe não, o que a gente está falando. A presidente Dilma, ela teve um período em que ela começou a deixar a inflação subir, ali naquele período que estava 8%, 9%, e eles ficavam dizendo, não, está no teto da meta de inflação, mas estava claro que estavam já tentando segurar aquilo artificialmente. O índice de popularidade dela caiu. Sim. Né? Você deve lembrar disso. O índice de popularidade dela caiu. Ou seja, o povo não aceitou que a inflação voltasse a subir. Então, eles ficaram sem opção. Eu não sou economista, mas posso dar a declaração da minha geração, que enfrentou gatilho salarial, que era uma ilusão, né? Você recebia o aumento, mas era a inflação do mês passado. Aumentava 2 vezes por mês, para quem é jovem e não sabe da história. 2 vezes por mês o salário aumentava. Então, você sempre achava que você estava ganhando a mais, mas você, na realidade, estava recompondo a perda do mês passado. A gente brincava dizendo que os preços subiam pelo elevador e o salário subia pelas escadas. E olha bem devagar. Mas tem uma questão interessante, né? A gente não pode comemorar a deflação, né? Quando também se ela for forte e prolongada, não se pode comemorar. No Brasil tem muita gente, a inflação está tão... Deflação não. Aí a economia parou, né? Ou quase parou, né? Nós não temos deflação hoje, nós temos uma desaceleração da taxa de inflação, né? Ela está... mas ela está num nível civilizado, né? Está entre 3% e 4%. O remédio é um programa de privatizações? Um dos? Não, acho que a privatização é boa no seguinte sentido. Você evita a manipulação do orçamento público para ganhar a eleição. Né? Então, tudo aquilo que pudesse ser privatizado sairia dessa esfera. Sim. De manipulação política, né? Então, a própria Petrobras tem sofrido, ao longo da sua história, esse tipo de manipulação. Então, agora mesmo ela quase quebrou. Sim. Quer dizer, não quebraria porque é uma empresa estatal, da mais importante do país, não deixaria quebrar, mas jogaria a conta no resto da população. Sim, sim. Né? Então, o Banco do Brasil, a Caixa... Qualquer dessas grandes empresas estatais que você lembrar, você vai ver que ela foi em vários momentos da sua história manipulada ou usada para fins eleitorais. O político ele não resiste, a essência do processo político é ser eleito, é ganhar votos. E é através disso que ele vai atender os interesses da população, né? É uma função fundamental na sociedade. Mas às vezes tem esses efeitos, dependendo aí da situação do político que estiver no poder, né? Vou pegar aqui uma frase do Dr. Tiago, que ele falou que não existe nova previdência, né? Que a previdência está aí, ela é conservadora, inclusive nos seus modos, né? Mas também não tem nova política, né? Exato. Hoje todo o jargão nova, né? Que se coloca todo o título que se coloca nova, né? Antes a gente tem que ficar olhando com um detalhe. Mas cada 4 anos você dá novos nomes, né? Faz parte também da dinâmica. Mas vamos torcer para a gente sair, porque eu sempre digo que quando os governos funcionam bem, a população tem o júbilo, né?
quando os governos vão mal, vai todo mundo mal e para o mesmo buraco. Né? Vamos usar aquela expressão do Antônio Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, dos governos militares, depois virou consultor, deputado. Perguntaram para ele, chegamos ao fundo do poço, e ele disse, ó, daqui só com perfuratriz ou reto escavadeira. Mas no então, Brasil... quer dizer, era uma situação clara, né? E ele viveu, nós vivemos um momento do milagre brasileiro e depois acordamos, né? Que é uma realidade chocante. Bom, eu queria agradecer muito a presença do professor João Rogério Sanson, economista, ex-professor da UFSC, doutor em economia, e também do advogado previdenciário Tiago Pavlik, que muito esclareceram para o nosso telespectador sobre essa questão da reforma da Previdência, e certamente teremos mais centenas de programas a debater, principalmente para ver o que o Senado vai fazer com a reforma e se vem a tal da PEC paralela. Dito isso, um grande abraço para vocês e até a próxima aqui no Edição Extra. Um grande abraço. Até lá.